Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor Jefferson Lima. Antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu quero pedir para você compartilhar o nosso vídeo, comentar, se inscrever, acionar as notificações para que a plataforma no YouTube veja que os nossos vídeos estão sendo importante e relevante para a sociedade. Então, se você quiser e puder, compartilhe, se inscreva, comente os nossos vídeos, isso é muito importante. Também deixar o seu like para que nós possamos alcançar maior número de pessoas por intermédio da palavra de Deus e por intermédio desses vídeos que estamos fazendo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações e quero dizer acerca da penalidade de Deus na vida de Moisés. Quando Moisés se ira, o que Deus vai fazer com ele? E dentro disso nós vamos meditar em alguns versículos no livro de Números, capítulo de número 20, e no hebraico é o livro de Bamidbar, capítulo de número 20, tá? Lembrando que essa palavra números vem da Septuaginta, da versão dos 70, e quando eles decidiram traduzir do hebraico para o grego, em 70 dias, 70 anciões, 70 sábios, e aí veio a versão dos 70, a Septuaginta, e aí esse nome antes não era números, esse nome significava Bamidbar, e Bamidbar quer dizer no deserto. O livro de Gênesis no hebraico, essa palavra Gênesis no hebraico significa Bereshit. Então Gênesis no hebraico significa Bereshit, no início ou no princípio. Já o livro de Êxodo no grego é saída, mas no hebraico é Shemot, e Shemot quer dizer nomes. E também vem o livro de Levítico, que fala sobre a tribo de Levi, e no hebraico significa Vaikra. Vaikra significa no princípio é Gênesis, Êxodo é nomes, Vaikra e chamou. E vem o livro de Números, que é Bamidbar, que significa no deserto. Bom, sabendo de tudo isso, dentro dessa introdução, nós sabemos que no livro de Êxodo, no capítulo 17, acabou a água, o povo vai questionar, vai murmurar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, e aí Moisés clama ao Senhor, ele fala, vai até a rocha, fere a rocha, e vai sair água da rocha para o meu povo beber, você e meu povo beber. Moisés faz aquilo que Deus o ortogou ele fazer, e aí sai água da rocha. Nós sabemos que esse ferir a rocha estava tipificando Cristo, a crucificação de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que essa rocha que seguia o povo no deserto era o próprio Cristo. Então, baseado nisso, passa-se o tempo, ainda caminhando no deserto, a água acaba novamente. Então o povo vai se levantar novamente contra quem? Contra Moisés e contra Arão, contendendo contra eles, porque acabou a água novamente. E aí nós vamos entrar lá no livro de Números capítulo 20, que vai dizer assim no verso 1. Chegando toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo se acampou em Gades, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, ajuntaram-se contra Moisés e Arão, e contendeu o povo com Moisés, e falaram, dizendo, quem dera que tivéssemos morrido quando pereceram os nossos irmãos diante do Senhor. Por que fizeste vir a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui,
nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Não é o lugar de sementeira, de figueiras, de vinhas, nem de romãs, nem amadurecidas, nem mesmo tem água para beber. No verso 6, e se foram Moisés e Arão de diante da congregação à porta do tabernáculo do testemunho, se tornaram sobre os seus rostos, a glória do Senhor apareceu sobre eles. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os olhos deles, ou perante aos olhos de toda a congregação, e ela dará a sua água, e assim tirará águas da rocha. Olha que Deus está dizendo para Moisés fazer a instrução que Deus dá para Moisés você vai até lá, você vai falar com a rocha vai dar água para você, para os animais e para toda a congregação. Deus viu que o povo estava irado contra ele, Deus viu que o povo estava a ponto de apedrejar, e também foi palavras de Moisés, que o povo estava a ponto de apedrejá-lo. Ele fica irado com os filhos de Israel, porque os filhos de Israel estavam procurando ocasião contra ele. Através dessa murmuração, eles conseguiram irritar ao ponto de trazer a ira na vida de Moisés. O que Moisés vai fazer? A Bíblia vai dizer que Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés ajuntou a congregação diante da rocha e disse: ouçam agora, rebeldes, porventura lhe faremos sair água da rocha? O que causou Deus se revelar a Moisés foi porque Moisés, dentro da sua irritação, ele se colocou a si mesmo e Arão na posição de suprir a água, quando só poderia suprir aquela água era o próprio Senhor. E além disso, ele vai dizer: acaso nós daríamos águas para vocês, povo rebelde? Ele está chamando o povo de Israel, os hebreus, de rebelde. Ele está chamando aqueles a qual o Senhor escolheu como rebelde. Está certo que eles estavam murmurando, está certo que eles estavam irritando, causando ira na vida de Moisés, porém, Deus não aprovou aquela situação, Deus não aprovou aquela atitude. O interessante é que muitas das vezes, quando nós vamos aplicar para os nossos dias, a nossa vida, muitas das vezes nós também nos iramos, também em algum momento da nossa vida já chamamos alguém de rebelde. Mas o que me chama a atenção é que dentro da ira de Moisés, ele se colocou no papel de como ele mesmo pudesse tirar a água da rocha. E nós sabemos que ele não pode tirar a água da rocha, não podia tirar a água da rocha, porque a própria rocha lhe daria a água. Não era ele que ia tirar a água da rocha. A própria rocha lhe entregaria ou lhe daria a água. Moisés chama o povo de rebelde. Momentinhos. Moisés chama o povo de rebelde, e na verdade quem era rebelde, quem estava agindo de uma forma errônea, movido pela ira, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai-vos, e ele acaba pecando nessa, porque ele se coloca na posição de que ele poderia tirar a água da rocha, sendo que esse trabalho era especificamente apenas para o Senhor, o Deus de Israel, tirar a água da rocha. Quem deveria tirar a água da rocha, quem daria a água da rocha era o próprio Senhor. E aí ele chama o povo de rebelde, Deus vai se revelar a ele.
Só que antes de Deus se revelar a ele, a Bíblia vai dizer que Moisés vai, pega a vara e fere a rocha 2 vezes com a vara. E nós lemos que a ordem de Deus para Moisés foi: fale com a rocha. A ordem de Deus para Moisés não foi: fere a rocha. Lembrando que no livro de Êxodo, Deus falou para ferir a rocha porque já estava tipificando a crucificação de Cristo. Estava tipificando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus não poderia ser crucificado novamente. Então, estaria invalidando a primeira crucificação, o primeiro sacrifício. Jesus não poderia e não foi crucificado 2 vezes. Jesus foi crucificado uma vez só. Então, esse ato de Moisés ferir a rocha 2 vezes estava invalidando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí que nós precisamos pensar. Por quê? Porque essa não foi a ordem que Deus deu para Moisés. A ordem que Deus deu para Moisés foi: fale com a rocha. Mas ele estava tão irado, e na ira ele ficou cego ao ponto de não falar com a rocha e ao ponto de ferir a rocha. Então o problema está quando nós agimos na raiva, na ira, nós ficamos cegos, nós não conseguimos enxergar aquilo que deveríamos enxergar, nós não conseguimos fazer as coisas corretas quando estamos nervosos, quando estamos movidos pela ira, pela raiva. Então, dentro disso, nós precisamos pensar um pouco. Como que nós estamos agindo diante das situações adversas que vêm sobre a nossa vida? Quando a situação adversa vem contra a minha vida e eu estou irado, eu estou nervoso, como que eu devo agir, como que eu devo pensar, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, o que eu não devo falar? Nós precisamos pedir sabedoria para Deus, paciência, não agir na ira, não agir na raiva, porque Moisés agiu na ira, Moisés agiu movido pela raiva, e agindo assim, dessa forma, ele causou um transtorno para a sua própria vida, porque Deus vai se revelar a ele e vai dizer as seguintes palavras: Moisés, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim para me santificar diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não colocareis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, pelas quais disputam os filhos de Israel com o Senhor, e ele se santificou neles. Deus falou para Moisés que não colocaria o povo na terra, por causa que ele mesmo não conseguiu santificar o povo diante da congregação. Então o erro de Moisés foi ele tomar uma atitude movido pela ira. E quando tomamos atitudes movido pela ira, nós também vamos sofrer algumas consequências. Então, baseado em tudo isso, e termino essa reflexão nesta oportunidade, nesse dia, ou nesta noite, eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas dentro de tudo isso eu queria que você entendesse, por causa de uma atitude equivocada, por causa de uma atitude errada de Moisés, Moisés não vai entrar na terra, e também a congregação que ele estava conduzindo também não vai entrar na terra, porque ao invés de ele santificar o povo diante do Senhor, ele se irou contra o povo, se colocou no papel como se ele tivesse as condições e a capacidade de tirar a água da rocha. Tirando isso, ele ainda vai ferir a rocha 2 vezes, que ele estava anulando o primeiro sacrifício. E aí Deus, vendo tudo isso, falou: o meu povo não vai entrar na terra e nem você. Por quê? Por causa de uma atitude equivocada. Então, dentro disso, vamos pensar. Quantas vezes nós estávamos pertos para alcançar um milagre da parte de Deus e não alcançamos,
porque tomamos decisões precipitadas no calor da emoção. Nos momentos difíceis das nossas vidas, ao invés de nós procurar, esperar Deus nos orientar, Deus nos dar uma palavra, muitas das vezes nós decidimos fazer segundo a nossa própria vontade. E quando nós decidimos agir segundo a nossa própria vontade, nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. E isto vai gerar consequências na minha vida e na sua vida. Então, dentro disso, Moisés se irou, ele pecou, Deus vai trazer uma consequência, uma punição, ele, o povo, a congregação não vai entrar. Então, que você fique com essa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.